Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Os portugueses estão hoje muito mais atentos ao que se passa nos bancos do que há 20 anos. E se assim é, sabem, por exemplo, nos últimos 10 anos passámos por uma crise financeira, foi criada a União Bancária, o BCE foi crucial na estabilização do sistema, na capitalização dos Estados-membros. Sabem que os portugueses também têm visto quase diariamente as faturas dos problemas de diversos bancos. Viram eles próprios colapsar um banco histórico, viram também inúmeras discussões sobre a banca no Parlamento e na comunicação social, observaram movimentações na Justiça e não deixam certamente manter alguma inquietação, diria em alguns casos até desconfiança, sobre o que se passa na banca, para mais agora também num contexto de pandemia, que também nos faz refletir sobre o tema desta semana. Por onde vai a banca em Portugal? É o título de um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, autoria de Jorge Braga de Macedo, Nuno Cassola e Samuel da Rocha Lopes, agora publicado, e que trazemos neste programa. Connosco um dos autores desse livro, o economista Nuno Cassola, agora membro do Conselho Científico do Centro de Estudos Europeus do Departamento de Economia da Universidade de Milão, a Itália. Nesta conversa também com Ricardo Cabral, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa. Vamos falar sobre a banca em Portugal, nesta edição da Capa à Contra Capa, programa de parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, Nuno Cassola e Ricardo Cabral. Juntam-se a nós via Skype. Vamos começar por si, Nuno Cassola, como um dos autores deste livro. O livro diz por onde vai a banca, mas há uma parte muito substancial dele, e talvez possamos começar por aí, que diz respeito ao como é que aqui chegamos. E há vários fatores que estão explicados ao longo do vosso livro: a cultura de irresponsabilidade, a incorreta avaliação dos riscos de créditos. Mas afinal, Nuno Cassola, os responsáveis foram os banqueiros ou foram os reguladores e supervisores, no fundo os polícias do sistema? Foram os legisladores, o enquadramento europeu? Afinal, para chegarmos aqui, a culpa tem que ser distribuída por todos? Bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer imenso a oportunidade que a Rádio Renascença nos dá de falar sobre o livro e, evidentemente, agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos a publicação deste nosso trabalho. É uma pergunta fulcral à qual nós tentamos dar resposta ao longo destas 700 páginas. Quando há uma grande crise como aquela que nós vivemos, não há em geral apenas uma causa só. Nós chamamos a atenção para um aspecto que nos parece fundamental e que não tem sido muito focado, que é a qualidade da cultura de gestão. A qualidade da cultura de gestão do risco. No fundo, o negócio bancário é, acima de tudo, um negócio ou devia ser, de gestão do risco. Mas, quando as estruturas e as pessoas não dão muita importância à necessidade de gestão do risco, então essas estruturas fragilizam-se e o sistema fragiliza-se e acumula riscos. O banqueiro não vive isolado. Interage com os negócios dos banqueiros, do negócio bancário, interage com o negócio do imobiliário, interage com o negócio do exportador e do importador e interage também com o setor político, com o sistema político. É muito importante perceber que a criação monetária nas sociedades contemporâneas tem origem na banca e, portanto, tem um imenso poder de decidir que projetos vão ser financiados ou não, e ao fazê-lo cria moeda. Mas, Nuno Cassola, a questão é, se houver, por exemplo, uma má gestão, e falou em gestão do risco, se houver uma má gestão ou má cultura, uma cultura deficiente de gestão do risco de um banco, o sistema providencia um conjunto de freios e contrapesos para agir em conformidade, e aí está a regulação, a supervisão. Mas para nós encontrarmos todos esses problemas, no fundo, todos eles estiveram ou desatentos ou foram parcialmente incompetentes. É mais profundo do que isso, porque a crise bancária portuguesa
surge, explode depois da grande crise bancária internacional. Criou-se a ilusão nos anos, a partir de meados dos anos 90 e até ao início dos anos do século XXI, a ilusão de que os mercados financeiros e a autorregulação só por si eram suficientes para estabilizar o setor financeiro internacional. E, portanto, havia uma negligência sobre as fragilidades que se iam acumulando. Eu quero com isto dizer que, evidentemente, havia regulação, mas a regulação não chega, ela tem que ser aplicada e, portanto, para ser aplicada, essa regulação exige, da parte das autoridades de supervisão, uma atenção redobrada. É fácil dizê-lo, mas a atividade de supervisão é muito complexa. Exige desde o topo até à base, uma cadeia de grande responsabilização e vontade de fazer a supervisão intrusiva, como nós dizemos. Não é suficiente ir para um banco, pedir onde estão os documentos e depois verificar se os documentos que são produzidos estão de acordo com aquilo que é exigido pelas regras. É preciso ir para o banco e perceber como é que esta organização faz dinheiro. Ricardo Cabral, na sua perspectiva, como é que aqui chegamos? Muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. Antes de mais, gostaria de cumprimentar o Nuno Cassola e felicitá-lo a ele e aos seus coautores por esta brilhante obra. Eu também acho que é um livro que é um pouco em parte, a autobiografia. Nós notamos nos capítulos um pouco a experiência pessoal destes intervenientes e destes autores nas áreas que lhes dizem respeito e, portanto, é muito bom para alguém como eu que estuda estes tópicos ter um pouco a perspectiva de como eles viveram determinadas áreas de atuação. Em relação à sua pergunta, José Pedro, de como vai a banca ou por onde anda a banca... Como é que aqui chegamos? Chegamos aqui, de acordo com os autores, por erros da gestão bancária, insuficiências na governança bancária e por deficiente supervisão, uma supervisão do Banco de Portugal pouco intrusiva. Peço desculpa, Nuno Cassola, dizer isto tão abertamente, mas parece-me que há aqui um enviesamento natural, que é porque os autores que trabalham nestas áreas não refletem também, tendem a identificar-se com as instituições em que trabalham e, portanto, se haverá aqui responsabilidades também de outras entidades, não estão aqui abarcadas. E quais são essas entidades? Parece-me que há problemas da arquitetura do próprio euro, não é? Nomeadamente, por exemplo, se lembrarmos que as reservas mínimas obrigatórias do setor bancário até 1997 eram 17%, e com o processo de adesão ao euro, as reservas mínimas bancárias passam a ser 2%, inevitavelmente isso conduz, portanto, aquele crescimento do crédito desenfreado que os autores referem no livro, é uma consequência natural dessa modernização dos requisitos de liquidez da banca. Outra das consequências é a própria supervisão europeia e o próprio concepção de como seria feita a supervisão europeia. Portanto, há aqui um episódio muito, muito importante que está omisso no livro, que é a crise do euro, ou a crise das dívidas soberanas, de 2010 a 2012, que quase não se transparece, é confundido com a crise financeira internacional. E essa crise é muito importante para perceber as respostas das autoridades europeias, nomeadamente no campo da supervisão bancária. A verdade é que essa crise da zona euro e a crise financeira, aliás, os autores dizem isso, também acaba por destapar algumas deficiências estruturais que já existem, nomeadamente no tecido económico, e se calhar aí vamos encontrar alavancas de crédito que depois não têm correspondência no crescimento económico mais à frente, ou vamos, por exemplo, ver a sobreexposição de setores como a construção civil em relação ao crédito bancário. Isto está de facto tudo ligado. A minha questão é, não é só a dimensão externa ou da zona euro que condiciona a situação portuguesa neste particular. Basicamente houve a percepção das autoridades portuguesas, nomeadamente o discurso de tomada de posse de Vítor Constância em 2001 ou em 2000, é muito, como governador do Banco de Portugal, é muito sintomático, diz que a balança de pagamentos deixa de importar, e há uma referência no livro a isso, e durante muito tempo a percepção foi que o sistema financeiro estava equilibrado, porque tinha lucros e que tinha os seus ativos
portanto, intermediava bem essa função financeira de obter financiamento no exterior, mas na prática, digamos, da própria arquitetura do euro decorre que o sistema financeiro e o sistema bancário em particular é a peça fundamental que permite assegurar a irreversibilidade do euro. Portanto, quando se dá a crise do euro, em que é a própria sobrevivência do euro que está em causa, é evidente que se reflete também no setor bancário, que estava a acumular esses desequilíbrios para financiar a economia e para garantir a irreversibilidade do euro. Ou seja, nós tivemos anos de déficit de balança corrente e de capital de 10% do PIB ou superiores, desde meados dos anos 90, chegamos a 2010 com uma dívida próxima, com uma posição de investimento internacional de 120%, de menos 120% do PIB, e isso estava a ser financiado por alguém, e esse alguém era sobretudo a banca, mas também o Estado em menor grau. E, portanto, esses problemas da banca decorrem também da arquitetura da zona euro, não só de problemas de governação na minha perspectiva. A União Bancária, e não só o Pacto Orçamental, é uma resposta das autoridades europeias para assegurar que a zona euro não se desintegra. Nuno Cassola, a questão da arquitetura da zona euro é aqui colocada por Ricardo Cabral como um fator essencial para analisarmos o que se passou até agora. Como é que olha para a análise que ele faz, tendo em conta que, de facto, também está bastante centrado este livro na questão da gestão do crédito, o incumprimento e também da má gestão dos bancos portugueses? Estou em parte de acordo com o que o Ricardo disse. Há de facto problemas estruturais na arquitetura da zona euro que infelizmente não foi dada a devida importância no Tratado de Maastricht às questões de estabilidade financeira e às questões de supervisão. O fator decisivo para a criação da União Monetária, na minha opinião, penso eu, foi a ideia que precisamente os Estados tinham chegado ao limite da sua capacidade para salvar os sistemas bancários e que, portanto, seria necessário, de alguma maneira, uma injeção direta, uma recapitalização direta de fundos vindos do mecanismo de estabilidade, o mecanismo europeu de estabilidade, diretamente nos bancos. Na vossa tese, próprias intervenções, por exemplo, em Portugal, no caso da Troika, no fundo também se guiavam por informações que eram bastante superficiais em relação à dimensão do problema em Portugal e os instrumentos para avaliar o que se passava na banca portuguesa eram suficientes para entender, digamos, em profundidade o que se passava na banca portuguesa. E nesse aspecto, dizer que o envelope, existia um envelope financeiro dos famosos 12 mil milhões para a banca, que no fundo hoje em dia percebemos que estava tudo completamente de uma forma muito, muito diferente daquilo que era necessário, do que era requerido para a intervenção em Portugal. Essa diferença de percepção, e agora colocando no tempo presente, entre aquilo que é necessário fazer, a avaliação que existe e a necessidade de agir, já está corrigida em 2020 ou não? Isso é uma boa pergunta. Eu nunca compreendi, eu tenho 25 anos de trabalho em Banca Central e nunca compreendi como é que é possível a um Banco Central conduzir a sua política monetária que envolve fornecimento de liquidez aos bancos sem ter muita informação sobre os bancos. No fundo, é como estar a emprestar dinheiro sem saber a quem está a emprestar dinheiro. Uma falha que foi detectada desde o início, mas que, enfim, não havia acordo político para ultrapassar, era o Banco Central Europeu ter muitíssimo pouca informação sobre os sistemas bancários de cada país. A acumulação dos desequilíbrios, e o Ricardo Cabral corretamente chama a atenção para os flagrantes desequilíbrios macroeconómicos, que significava crescente endividamento das famílias e dos Estados, e que esse endividamento estava a ser coberto por movimentos de capitais que eram de curto prazo, que era canalizado através do setor bancário, e portanto eram financiamentos de curto prazo, e que evidentemente podiam, de um momento para o outro, deixar de se verificar, caso houvesse uma falha de confiança no sistema.
a esses desequilíbrios não era dada a devida atenção, porque havia uma espécie de ilusão que se o setor bancário estava a financiar é porque tinha confiança, e se tinha confiança era porque tudo estava bem. Eu penso que foi uma falha desde o início o Banco Central Europeu não ter tido muito mais informação sobre o que é que se estava a passar no setor bancário. Portanto, quando o Banco Central Europeu chega a Portugal, não tem acesso sequer à informação de supervisão, tem muito pouca informação, não é standardizada, uns têm mais informação, outros têm menos informação, através dos vários países, não é? Cada país tinha o seu sistema de supervisão, melhor ou pior, com mais informação ou menos informação. Portanto, há uma grande discrepância até de como olhar para os setores bancários dos vários países. No Banco Central Europeu, nós fizemos vários testes de esforço em 2003, por exemplo, em 2005, simulando crises bancárias e como é que o Banco Central Europeu reagiria a essas crises bancárias. Desses exercícios, os supervisores não entravam nesses exercícios. Quem entrava eram os Ministérios das Finanças e os bancos, mas os supervisores não entravam nesses exercícios. Deixa-me ouvir aqui o Ricardo Cabral. Há 6 anos, em 2014, o Banco Central Europeu passou à lupa os bancos nos famosos testes de stress, que supostamente deveriam exatamente tentar ter uma radiografia, uma avaliação dos riscos mais rigorosa, uma análise da qualidade dos ativos. Afinal, esses testes de stress, tal como eram desenhados, hoje permitem-nos dizer se a banca está ou não sólida? Eu concordo com muito do que Nuno Cassola referiu, mas de qualquer forma, parece-me que os testes de stress, por exemplo, é um sintoma desse problema da alteração da postura ou da perspectiva das autoridades europeias, nomeadamente as autoridades do BCE. Portanto, um dos autores aqui, o Samuel da Rocha Lopes, é da Autoridade Bancária Europeia, cujo anterior presidente é agora presidente do Mecanismo Único de Supervisão localizado no BCE, e o BCE tinha a função da política monetária e emprestava com colateral. Portanto, o risco, a exposição ao sistema bancário era, de facto, a União Bancária dá-se por várias razões, mas também se dá, digamos assim, ao mesmo tempo que se dá a crise das dívidas soberanas. E um dos das crises de dívidas soberanas é que se nota, há países que seguiram uma política de déficits públicos elevados, portanto é preciso o pacto orçamental para responder a esses déficits públicos elevados, mas há países que eram virtuosos. A Irlanda e a Espanha tinham excedentes orçamentais, tinham uma dívida pública abaixo de 30% do PIB. O problema foi os sistemas bancários, que se endividaram muito. Portanto, a União Bancária é também um mecanismo para corrigir isso. Os testes de stress que foram criados inicialmente, isto, portanto, voltando à sua questão dos testes de stress, ficaram descredibilizados logo no início e levam, inclusive, à alteração do nome da entidade que se passa a designar EBA, portanto, a Autoridade Bancária Europeia, coordenar a supervisão a nível da União Europeia. O Mecanismo Único de Supervisão no BCE passa a ser responsável pela supervisão na zona euro e coordenam os dois a sua atividade. E note-se bem, quando estão a fazer este processo, estão a olhar para toda a literatura académica que existe, que recomenda, por exemplo, que o supervisor tem que ter uma atitude interventiva, como referiu o Nuno, que tem que ser proativo, que tem que não ter paciência regulatória, tem que ser impaciente. Os bancos não cumprem, é preciso intervir cedo. Porquê? Se intervir cedo, minimizam-se as perdas. E, ao mesmo tempo, decidiu-se que os níveis de rastro de capitais eram muito baixos e que tinham de ser aumentados. Parte desta história é uma mudança das autoridades sobre o que é que deve ser a postura da supervisão e da regulação, que evidentemente tem consequências no objeto que é sujeito à regulação e supervisão e nos próprios resultados dele. Eu noto que a nossa crise financeira ocorre entre 2014 e 2016 e que os custos das medidas de resolução dos bancos são quase 16% do PIB. Nós não tivemos crise financeira igual desde o século XIX. E, portanto, perguntamos, mas que crise é que foi esta? Não foi a crise do euro, não foi a crise financeira internacional, foi uma crise em que as autoridades, ao alterar a sua postura, causaram intervenções e perdas no sistema bancário. O nosso sistema bancário hoje é completamente diferente do sistema bancário que tínhamos antes de 2011. Eu não estou a dizer que não foram feitas as boas coisas e que as práticas que são relatadas nos livros não são importantes, foram alteradas e foram alterações positivas,
Mas o facto é que o mundo que sobrou dessa mudança de postura regulatória é muito diferente. Nós não temos quase banca nenhuma controlada por interesses nacionais. A única que resta, praticamente, é a Caixa Geral de Depósitos, o Montepio, enfim. A restante banca passou para interesses estrangeiros. Os contribuintes tiveram que suportar custos imensos deste processo. Não foram os supervisores nem os reguladores que tomaram as decisões, que tiveram de assumir qualquer responsabilidade monetária ou financeira por essas decisões. E, portanto, tem uma postura um pouco fora da caixa, não é, neste sentido, mas um pouco diferente dos autores deste livro, que eu reconheço, portanto, concordo com muito com o que está aqui dito, não é? Portanto, eu gostaria de centrar agora, ainda Nuno Cassol, na questão dos casos e percepções do capítulo do livro sobre os riscos, onde fala sobre os vários erros que foram cometidos, para os ouvintes também sentirem a proximidade em relação a este tema relacionado com estes bancos. Digamos que há aqui vários graus que são colocados aqui, porque no vosso livro distinguem entre o que é uma incompetência, digamos assim, um desgoverno cosmético, digamos assim, pois o desespero e a fraude, digamos assim. A questão é do passado, no fundo, em relação àquilo que aconteceu no BES, também o que aconteceu no BCP e na Caixa Geral de Depósitos. Claramente, para quem nos ouve, estes desgovernos estão hoje controlados em Portugal? Eu diria que, neste momento, a supervisão está sob responsabilidade do Banco Central Europeu. E isso significa que há uma alteração significativa no paradigma da supervisão. É uma supervisão que eu conheço, enfim, já não estou no Banco Central Europeu há um ano, mas que eu conheço porque experimentei por dentro. É uma supervisão que dá muita ensase na compreensão do modelo de negócios do banco. Os supervisores são obrigados, são incentivados a questionar as administrações dos bancos para que expliquem muito bem quais são os planos, os fundamentos do negócio desse banco e, portanto, em que medida é que os projetos que eles têm, a visão que eles têm, garante que esse banco é sustentável a médio e longo prazo. Mas queria saber, Nuno Cassol, se na sua perspectiva a cultura de desleixo que é descrita ao longo da vossa obra em relação ao que se passou aqui nos bancos portugueses, essa cultura terá sido mitigada ou terá desaparecido de toda a máquina de gestão destes bancos? Não estou a falar da supervisão, estou a falar dos próprios bancos. Infelizmente não lhe posso dar uma resposta porque não conheço o que é que se está a passar em detalhe dentro de cada banco, de cada um destes bancos que referiu. As exigências que vêm do supervisor são enormes. Há imensa pressão sobre a gestão, como é que a gestão destas organizações está neste momento não só estruturada, portanto, no papel, mas também na prática. Quais são as responsabilidades efetivas e se cada responsável pelas diversas áreas de comercial, de risco, de negócios, de pessoal, de compliance, de supervisão, etc., se de facto tem voz, se é uma voz ouvida nos conselhos de administração, se é uma voz tida em conta e os equilíbrios que é necessário nos conselhos de gestão para que as diversas vozes sejam ouvidas. Portanto, há inspeções que são feitas, há inquéritos que são feitos, há trabalho horizontal. A grande vantagem do mecanismo europeu de supervisão que faz a avaliação dos bancos portugueses e da gestão dos bancos portugueses e do modelo de negócio destes bancos, que são os grandes bancos portugueses, em confronto com o que se passa na Europa nos outros bancos, nos bancos espanhóis, nos bancos franceses, que têm o mesmo tipo de negócio. E, portanto, nós temos o supervisor, quando olha para um banco que está localizado em Portugal, fala num contexto
em que pode comparar através dos vários países e dos vários modelos de negócios e, em função disso, tem uma referência para fazer perguntas mais difíceis ou mais fáceis sobre a qualidade da gestão e a capacidade dos bancos fazerem face aos desafios que têm e, evidentemente, exigir capital, exigir alterações, seja de pessoal, seja de processos, investimentos em controlo de risco, controlo de outro tipo de internos e portanto, investimento em modelos de gestão de risco. Portanto, o que eu digo é que as pressões que se colocam hoje em dia sobre as administrações dos bancos em Portugal são de uma natureza muito, muito diferente daquela que existia atrás. E também as pressões são imensas. E depois há um outro aspecto que é muito importante. Tanto o BCP como o BES eram bancos em que grande parte dos negócios eram para alimentar o grupo, para alimentar os amigos, para alimentar a criação de impérios, como nós dizemos, e portanto, as coisas andavam sempre bem. E portanto não havia grandes desafios relativamente ao modelo de negócios que eles, nem de dentro das próprias organizações, e era muito difícil haver equilíbrio, digamos, da influência das diversas áreas de negócios e um aspecto que nós realçamos no livro é a subordinação das áreas de gestão de risco aos interesses comerciais e aos interesses de estratégicos de reforço do negócio, da expansão do grupo. Para fechar a ambos um desafio, Ricardo Cabral, comece por si, em relação ao contexto pandémico que vivemos e os riscos para o sistema neste caso. Os autores, aliás, têm um anexo sobre os riscos de pandemias ao nível do crédito, da liquidez, os riscos operacionais e a continuidade do negócio. Que desafios vê, muito sucintamente para terminar, que desafios vê que a pandemia possa trazer para este contexto em particular? Tem-se falado muito sobre a economia, mas menos talvez sobre o sistema financeiro. O que ocorreu foi, em parte, em grande medida, uma alteração da postura do regulador. Portanto, e um regulador poderoso, forte, que ao alterar a sua postura altera a realidade, impacta essa realidade. Portanto, e vemos os custos desse processo muito significativos, como referi, 16% das resoluções que tivemos em Portugal. Custos esses que, como o Nuno Cassola disse, parte deles já lá estavam, mas estavam escondidos. O que me parece que vai ocorrer, e o BCE já deu sinal disso, é que vai haver uma inversão por parte do regulador, no sentido em que vão ser reduzidos, é isto que me parece que vai ter que ocorrer, vão ter que ser reduzidos os rastros de capital, os requisitos de capital. Porque não temos problemas na banca. E eu diria que temos problemas na banca mais noutros países do que em Portugal. Porque uma parte da alteração dos requisitos que ocorreu neste processo foi considerar, digamos, diferenciar os riscos. Ou seja, um dos princípios fundamentais é que as regras se aplicam para todos. Mas aqui, devido à diferença de países, na prática temos quase regras e requisitos, banco a banco, país a país, que são diferenciados a diferentes critérios, nomeadamente através dos testes de stress da Autoridade Bancária Europeia e BCE. E, portanto, parece que neste momento, por exemplo, a banca portuguesa estará mais bem capitalizada do que a banca, por exemplo, da Holanda. Claro que isso também era necessário devido a condições relacionadas com a arquitetura do euro, que eu não vou voltar a frisar. Mas o risco de uma crise em todo o espaço, o euro, acaba por atingir todas as economias. Mas digamos assim, os bancos só entram em crise financeira a partir do momento em que o emprestador de última instância, que é o BCE, diz: eu corto a liquidez a estes bancos. E parece-me que não vai ocorrer, ou seja, o BCE vai diminuir os requisitos de capitais, os governos vão apoiar os bancos, provavelmente com outras figuras que não existem no quadro da União Bancária, ou seja, recapitalizações públicas, porque senão é o sistema bancário europeu que implode face a uma crise destas, que me parece terá uma dimensão comparável, ou se não superior à da Grande Depressão. Portanto, as autoridades têm que adaptar a sua postura a uma realidade que mudou. E essa realidade que mudou obriga a inverter os passos que tomaram no passado recente.
E é um pouco isso. Mas isso quer dizer, Ricardo Cabral, que não vê as mesmas linhas de fratura que vimos anteriormente entre um lado da Europa e o outro, sul, norte, este, oeste, ricos e pobres, e porque a natureza desta crise é mais transversal, é também mais fácil haver uma resposta mais sólida? Basicamente, a forma como as autoridades reagiram foi impondo requisitos de capital e de liquidez mais elevados à banca do país do Sul. É porque os ativos ponderados pelo risco, de acordo com os modelos utilizados tanto pelos bancos como pelos supervisores, dizem que os riscos dos ativos de bancos da norte da Europa são muito mais baixos do que os riscos dos ativos de bancos do sul da Europa. O que isso significa é que, a nível de capital, os bancos do norte da Europa podem ter muito mais ativos que os bancos do sul. Portanto, dado um choque deste, ou seja, os rastros de alavancagem da banca do sul são muito superiores aos rastros de alavancagem da banca do norte da Europa. Perante uma crise destas, em que essencialmente vai-se dar um choque a nível de uma generalidade de ativos, quem está mais em risco é a banca do norte da Europa, a banca da Holanda, a banca da Alemanha, a banca da Suécia. A margem para absorver choques é menor. Claro que essas economias, por exemplo, não dependendo tanto do turismo, podem ter um choque relativamente menor do que, em relação ao Covid, do que a economia portuguesa. Mas, no cômputo, e tendo em conta que, na realidade, este processo de supervisão, regulação que ocorreu na sequência da União Bancária se traduziu numa brutal contração do crédito bancário, mais de 100 mil milhões de euros, foi isso que o crédito caiu, e também isso explica o aumento do crédito ao parado. O facto é que me parece que, sim, é natural que o Covid cause problemas graves ao sistema bancário, mas o que eu espero é que o emprestador, a minha expectativa é que o emprestador de última instância altere o padrão, digamos, a postura regulatória de supervisão que teve até agora. E, portanto, vamos novamente dar uma reviravolta na supervisão daqui para a frente. Nuno Cassola concorda com a opinião de Ricardo Cabral? Eu penso que o Ricardo Cabral põe o dedo no sítio, o dedo na ferida, por assim dizer. Pode-se dar o paradoxo o paradoxo de agora o supervisor vir dizer, afinal, podem usar todas as almofadas de capital que foram constituindo ao longo do tempo, precisamente para serem utilizadas quando há necessidade. Mas eu quero chamar a atenção para o facto da crise que nós estamos a viver agora, desta pandemia, não ter precedente. Não podemos aplicar, neste caso, receitas que foram aplicadas no passado, ou nem sequer com referência ao passado. As regras de contabilidade bancária mudaram a partir de 2019 e faz-se hoje em dia o provisionamento com base em modelos e a ideia é que se faça provisões para cobrir riscos com uma perspectiva avançada, prevendo o que vai acontecer daqui a um ano, ou daqui a 2 anos, ou daqui a médio prazo. São calibrados com base em dados, com base em dados do passado, com base em experiências de crises anteriores. Neste momento, esta crise significa que não há nenhuma referência, absolutamente nenhuma. E, portanto, é uma crise que ninguém sabe ao certo se vai durar 6 meses, se vai durar 1 ano, se vai durar 2 anos, ninguém rigorosamente sabe. E, portanto, é uma situação de emergência em que se justifica claramente a suspensão da aplicação de regras e de práticas que foram pensadas para um contexto diferente. A flexibilidade que foi constituída nos anos anteriores vai ser utilizada. Há países que têm mais flexibilidade do que outros, mas há pela primeira vez uma genuína compreensão de que é uma situação que afeta todos, que não há aqui nem bons nem maus, que pode pôr em risco a estabilidade financeira europeia e que tem um caráter de tal maneira incerto, num sentido verdadeiramente incerto do termo, em que não há nenhuma referência estatística, não há nenhuma referência na história para nós pensarmos sobre o que é que pode vir a acontecer, que faz com que as coisas tenham que ser geridas com muita prudência e
coordenada a nível europeu. E há algumas indicações nesse sentido positivas, não é? Portanto, vindas da Comissão Europeia. Portanto, eu penso que tanto a política do Banco Central Europeu como a política de supervisão, seja política monetária, seja de supervisão, como do próprio regulador e das autoridades, dos governos, no fundo, os governos, vão no sentido de uma abordagem a esta crise e de uma resolução desta crise completamente diferente daquela que foi a abordagem à crise da dívida soberana. E, portanto, os riscos são muito grandes, mas eu penso que a abordagem é profundamente diferente. E temos os instrumentos, haja a coragem política para o fazer de uma forma coordenada e de uma forma cooperativa. Portanto, eu penso que a incerteza é demasiado grande para se poder dizer, para se poder estabelecer juízos muito, muito definitivos sobre quais são os setores que estão mais em risco, quais são os bancos mais ou menos capitalizados. E a EBA suspendeu, portanto, a Autoridade Bancária Europeia suspendeu os testes de stress, os testes de esforço este ano, porque, nomeadamente, os testes de esforço são feitos com base em dados coletados em 2019 e, portanto, esses dados são pouco úteis para fazer frente às perturbações que estão à nossa frente em 2020, 2021. Portanto, é um pouco navegar à vista, por assim dizer. E eu penso que as autoridades têm plena consciência disso. Mas Ricardo Cabral tem razão ao dizer que o supervisor agora vai dizer, afinal esqueçam aquilo que eu disse. Não é esqueçam aquilo que eu disse, as circunstâncias são tão diferentes, que é necessário fazer frente a elas. É muito interessante olhar para as culturas europeias, a cultura alemã e a cultura francesa. Por exemplo, a cultura alemã é uma cultura obcecada pelas regras. Portanto, seguir regras é muito importante. E eu diria que é extremamente importante porque, em condições normais, saber com o que se pode contar é muito importante para a condução de negócios. Vem a crise e a cultura alemã entra em choque. Porquê? Porque não se pode escrever um livro de regras como reagir em função de crise, porque a gente não sabe na prática como é que a crise se vai desenrolar e, portanto, não é possível escrever um livro de regras. A cultura francesa é mais que temos que resolver os problemas à medida que eles surgem, é um pouco também na linha do desarrasca português. À medida que os problemas vão surgindo, nós vamos atacando os problemas e vamos tentando fazer face a eles. Depois, a cultura alemã diz, mas se vocês a reagir a um problema vão relaxar as regras, depois os agentes económicos vão pensar que estas regras vão ser relaxadas para sempre e já não vão cumpri-las, quando voltarmos à normalidade. Há esta tensão interessante na Europa, entre duas perspectivas diferentes, mas que se complementam de uma maneira ou de outra, que se complementam e que são importantes na tensão que elas geram. E em função das circunstâncias que estamos a viver atualmente, eu penso que nem a cultura alemã é possível, é uma cultura que permite escrever regras face à incerteza com a qual nós nos confrontamos. Nuno Cassola, Ricardo Cabral, muito obrigado pela vossa disponibilidade nesta Capa a Contra Capa, onde olhamos para o livro Por Onde Vai a Banca em Portugal, livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, agora editado, a autoria de Jorge Braga de Macedo, Nuno Cassola e Samuel da Rocha Lopes. Refletimos sobre o estado da banca e da supervisão bancária em Portugal e na zona euro. Este é um programa que pode ouvir de novo em podcast, nas plataformas digitais habituais e nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Programa com o genérico original de Mário Lajinha, parceria entre a Renascença e a Fundação Francisco Manuel
Manuel dos Santos, esta semana com Carlos Schmitt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema.